descobrir ela que com isso. Na verdade, o processo é igual para qualquer criança, independente dela ser HIV ou não. Os pais, no momento da adoção, eles podem ter alguns critérios de exclusão, né? Optarem por não adotar, né? Não entrar na fila da adoção para alguma situação específica, a questão da HIV é uma delas. Né? Mas o processo em si é igual para qualquer criança. Na verdade, não é que elas são inadotáveis, tá? É que existe muito preconceito com relação ao ser positivo na nossa sociedade. Não é só com a criança e com o adolescente ser positivo, né? Com qualquer pessoa. E muitas vezes a pessoa tem aquele preconceito, mas a criança vai morrer, a criança vai adoecer. Porque eu acho que o primeiro simbolismo que vem na cabeça da pessoa é a morte, a doença, todo aquele aspecto negativo em torno da soropositividade. Então, a gente sempre, quando trabalha com a questão de soropositiva, procura trabalhar isso de uma outra forma, né? Porque hoje ser soropositivo é sinônimo de que a pessoa vai morrer, é considerada uma doença crônica, né, e existe tratamento. Algumas pessoas sim morrem em função das doenças oportunistas em relação ao HIV, mas as pessoas, existem pessoas que convivem há 20, 30 anos com o vírus lá dentro, né, e com uma ótima qualidade de vida. Então a questão é que é um processo diferenciado, mas as pessoas têm muito medo, ainda muito preconceito com relação a isso. Né? Eu, são vários, né? Porque ela pode sofrer o estigma dentro da família, a gestante, ela pode sofrer estigma e preconceito dentro do lar onde ela está ligada, ela pode sofrer né, estigma e preconceito duplo, né, por ser uma criança que está para adoção, né, e que infelizmente nossa sociedade ainda discrimina um pouco, né, e a questão do setor consulta também na escola, a criança pode sofrer, ou seja, é o mesmo, não é o fato da criança ser adotada não, mas em ser soro positivo, a pessoa quer sofrer estigma e preconceito em qualquer lugar por falta de informação, né? Porque o vírus HIV não é transmissível em situações corriqueiras, né? Tem as formas específicas de transmissão, mas as pessoas ainda têm aquele fantasma né? Em torno da soropositividade. Lógico que é fundamental né, falar desse pequeno com a criança, porque veja, o fato da criança nascer soropositiva não significa que ela vai ficar positiva por toda a vida, porque pode ser que ela nasça com os dois corpos da mãe, né? Isso é um processo natural, todos nós nascemos com os corpos da mãe, mas se ela de fato tem o vírus ou não, é um outro fato. Então, muitas vezes as crianças, isso foi o que a minha orientanda de mestrado verificou, muitas dessas crianças elas vão para adoção e no prazo de até 2 anos a criança pode soroconverter. Soroconversão não é que ela se curou, é que ela não tinha o vírus, ela tinha um anticorpo. Né? E essas crianças sofrem também o estigma, né? Então muitas vezes ela é adotada, ela acaba soroconvertendo, e então ela passa a não ter, né, ser considerada soropositiva, mas, enfim, você com todo o tratamento, né? Então é importante falar com a criança desde pequeno, falar tanto das questões da adoção, da você ser positivo do tratamento, efetivamente, quando a criança tem que tomar a medicação, né?
Isso é uma coisa que a família vai ter que aprender a lidar. Né? Eu acho que nessa hora é importante o papel de uma equipe muito profissional que acompanhe a criança, né, no sentido de dar suporte psicológico, não só para a criança, como para a família. Né? Como que faz? Olha, vai ser um outro estigma, né? Porque a criança compensativa, ela tem que ser tratada como qualquer outra criança. Se uma criança sofre um acidente na escola, as mesmas medidas de proteção devem ser tomadas. Né? Por exemplo, usar uma luva descartável, né? Tomar contato com as crianças, tomar cuidado para as crianças não terem contato com o sangue da outra, no sentido não, porque o sangue cai na pele não tem problema. O problema é que tem que ter uma porta de entrada, então se tiver uma ferida aberta, cai o sangue da outra pessoa na ferida aberta, mas tem que ter uma certa quantidade de sangue. A transmissão não é uma coisa assim tão fácil de acontecer. Né? Mas as pessoas têm muito medo. Ah, não, como meu filho. Não, não existe só o HIV, existem outras doenças, hepatite C, hepatite A, B, outras doenças que são transmissíveis pelo sangue. Né? Porque, na verdade, as medidas que a escola vai tomar é a mesma com outras crianças, né? No sentido de ter essa proteção, do cuidado e tal, quando a criança machuca. Mas não deve ser nada diferenciado do que já seria. Né? Como eu disse, o suporte psicológico é fundamental, né? Porque a criança vai convivendo com essa diferença. Então é importante ter um suporte para ela falar disso, um espaço, um profissional capacitado para isso. E também um espaço de apoio psicológico para a família. Né? Muitas vezes como que lidar com as situações de adoecimento, por exemplo, da criança, do adolescente, né, que precisa realmente de uma preparação para isso. Né? O ideal seria esse, mas infelizmente a nossa rede de proteção que deveria existir não existe, né? Porque supostamente deveria ser dado pelo Estado um acompanhamento psicológico a médio e longo prazo, e isso a gente sabe que não é feito de forma adequada. Né? Eu quero falar de um assunto muito sério. Do tipo que não aparece na TV. Pode ser? Se você é casado Ou está namorando. E tem ou pensa em ter relações casuais com outra pessoa? Tipo, Ficar com outras pessoas. pular a cerca, Assuma o compromisso de usar sempre a camisinha. Protegendo a si mesmo e a quem você ama. um acordo entre vocês. Pode ser? Porque uma das coisas que sempre foi muito desse pessoal, e eu também sou pretendente a adoção. Então, foi no caso, ao meu próprio pessoal e também o interesse na área, que é uma área que existem poucos estudos no Brasil. Sim, porque eles não são seropositivos, então eles não sofrem com preconceito. O preconceito na adoção é de diversas formas, né? Seja de cor, seja de raça, tudo que não é entendido é preconceito.
Então, mas assim, especificamente por eles adotarem uma criança com sororidade positiva, é uma obesidade pessoal. Então, o processo de adoção em si, é delicado, em várias etapas. Existe a primeira parte, que é a parte documental, existe a parte de uma análise do perfil desse adotante, o que a criança que ele deseja. E é isso todo, porque daí o que acontece? Tudo é resguardado pela lei da infância, todo o processo. Então, o pretendente, ele habilita e tem que aguardar. E essa espera pode demorar anos, dependendo do perfil que ele coloca. Para responder principalmente a perda da criança, devido ao adoecimento. Esse principalmente. Meio da perda. Assim, os cuidados tem que ter. Os cuidados como qualquer outra criança, né? Com a medicação e com os exames periódicos que a criança deve ter para ter a doença estável. Sim, ter todo o suporte multidisciplinar, tanto da parte, seja da parte de consultas médicas, periódicas, de exames, acompanhamento com nutricionista, acompanhamento com uma psicóloga para ajudar nessa rejeição que existe, né, da sociedade com relação a esse tipo de perfil de criança. E também, eu acho que depende muito de cada caso também, porque tem crianças que também vão ter que ter acompanhamento de uma forma, por outras dificuldades que possuem também, mas vai depender muito do histórico dessa criança. Como a criança a maioria das famílias não divulga pelo preconceito. E eu acho que é interessante isso, porque os pais estão querendo resguardar a criança de qualquer eventualidade, de qualquer desconforto. Então, a família guarda o segredo, o que é feito é divulgado para o círculo mais próximo, amigos e familiares. Isso como família divulga. De forma como muitas crianças, elas escutam um abrigo e às vezes elas nem recebem um toque de uma pessoa, porque tem pessoas que não querem tocar uma criança que às vezes acha que vai adquirir vírus. Teve uma situação, um relato de uma mãe que a criança foi no abrigo e foi em contato com diferenças transmitidas. Então, as crianças, o que elas querem? Todas as crianças querem ser amadas, independente da doença que tem ou de repente um determinado perfil. Então, o principal nesse caso, que a família tem é o amor para dedicar essas crianças, e dependendo do histórico que ela possua, da entrega, da vivência na vida, aí é relatado às famílias o que elas devem ser trabalhadas, seja questão psicológica, questão nutricional, questão até de outras especialidades que a criança tem que ter totalmente, né? Acompanhamento pedagógico. É que, na realidade, os dados de pesquisa foram feitos mais pelas redes sociais. Porque o que acontece? Os dados são sigilosos e a hora da infância, de certa forma, coloca umas barreiras para que não conseguisse esses contatos. Então, a forma que eu consegui de conseguir os dados foi das redes sociais. E a maioria das famílias que adotaram esse tipo de perfil, elas conseguem ainda como? Através dos grupos de apoio. Porque o que acontece nesse perfil? Tem muita desinformação. Às vezes, a própria lado da infância, ela fica apenas que dentro do perfil, mas ela não dá informações como o tratamento, como vai ser essa vivência, como que é o acompanhamento, existe muita desinformação. O que prejudica esses tipos de adoção e outras adoções que são específicas é a desinformação.
atenção, porque ela tem uma solução específica para isso. Eu acho que a principal dificuldade que vai existir é o você, que vai acabar dificultando a impressão dessa criança como uma sociedade, uma escola. O que eu acho que é interessante os adolescentes pensarem, né? O que eu quero para mim? Qual é o meu perfil? O que eu aceito e o que eu não aceito? Porém, eu tenho que abrir meus olhos para ver que uma outra criança do outro lado lá que está precisando de amor e de carinho. E o que eu sou gestante? Será que a criança que eu estou esperando, ela viria saudável, ela não viria saudável? Eu iria aceitar da mesma forma. O que acontece é que as pessoas não pensam dessa forma. Elas querem uma criança perfeita. E isso não existe. Eu só fiz um tratá-los normalmente como qualquer outra criança. Porque a partir do momento que você começa a tratar com diferença, você vai acontecer isso com você. Eu acho que acostumar mais. Tanto aqui no colo do dia, estamos lidando com essas diferenças de uma forma melhor, né? Colocando crianças com diversas dificuldades, até porque você tem que saber lidar umas com as outras. E aprender a lidar com diferença, conviver com diferença é importante. Se você tem uma síndrome ou se você tem uma doença rara, você é uma criança do mesmo corpo. E isso deve ser tratado como um delicado, não de amor. O segredo nesse tipo de adoção acontece para proteger. E eu acho que hoje em dia também está correto, porque se ninguém está capacitado a lidar com uma situação assim, vai ter o segredo, pelo menos ali não vai ter a diferença de tratamento, da forma, porque às vezes a gente está com muito bom. As pessoas que estão estudando estão têm que buscar as informações sobre o perfil, ver o que desejam, porque você não sabe da outra ponta. Quem está do outro lado é uma criança que está querendo apenas amor e carinho. Se você está na fila, a mãe biológica é uma mãe que de repente engravidou porque a coisa ocorreu. E a mãe que está por adoção, ela está ali por uma escolha. Ela deseja ser mãe de alguma forma. Então, aquela escolha foi a adoção. Então, abra sua cabeça, abra seu coração, porque é uma forma de você acolher uma criança para você. Essa criança vai te dar alegria, vai ser uma razão na sua vida. E assim também, você vai ver sempre uma criança pode adoecer, independente se ela está com você. Não quer dizer que ela vai ser tratada. Não é uma doença que de repente não tem tratamento. Ela não tem uma cura, mas ela tem um tratamento. Quem não gosta de passar o dia inteiro só assistindo séries ou filmes? Hoje em dia, a plataforma mais usada para isso é o Netflix. Mas você sabe como tudo isso começou? É o que vamos conferir no F5. Roda a vinheta. Ao contrário do que muitos pensam, a Netflix não surgiu do nada. Ela existe desde 1997, criada por Reed Hastings e Mark Renouf. Mas ela era muito diferente do que conhecemos hoje em dia. Basicamente, a Netflix era uma locadora de DVDs, mas com o diferencial de entregar o filme na porta da sua casa, além de não cobrar multa por atrasos e poder alugar vários filmes de uma vez só. Atualmente, a Netflix é sucesso absoluto. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela é responsável por 37% de todo o tráfego da internet no país, além de possuir em streaming mais de 1 petabyte, que corresponde aproximadamente a 1.048.576 gigas. Como consequência, as transmissoras de conteúdos convencionais, como canais de TV e TV a cabo, perceberam a queda de audiência e de assinantes. A última novidade da Netflix foi a disponibilização de conteúdo offline para os usuários baixarem e assistirem sem internet. A Netflix continua crescendo e nos surpreendendo, né, guria? Mas enfim, vamos terminar esse F5 logo para ir assistir uma série. Vamos, mas qual? Ah não, a gente decide isso depois. O F5 dessa semana fica por aqui, gente. Até depois!
Você está usando o banheiro? E a cozinha? Se cada casa do município de São Paulo deixar 2 lâmpadas acesas sem necessidade durante um mês, teremos desperdiçado energia elétrica suficiente para suprir toda a demanda de energia das casas do estado do Espírito Santo durante esse mesmo mês. Fique atento, não desperdice energia. O meu interesse pela música, especificamente, ele já vem de família. Eu tenho um tio que estudou no uma das principais bandas artistas daqui de Curitiba, a primeira música, aqui em Curitiba, e assim, ele tocava piano, e sempre eu tinha a oportunidade de ouvir ela tocando e eu vi muita música naquela filha. Então, é uma coisa que vem, eu considero de família. Assim. E pela viola, depois de muito tempo estudando violão, eu tive a oportunidade de ouvir a viola e me encantei, assim, pela sonoridade, primeiramente da sonoridade dela, que é uma sonoridade bem interessante, assim, e posteriormente eu também apaixonei também pela linguagem dela, que é a linguagem da música caipira, da música de raiz, que também me encantou também. Pois então, a reforça radiofônica é um trabalho bastante interessante, que não teste, como eu já disse, que todos os instrumentos foram feitos anteriormente pelo Aurélio Milo, que é um amigo meu, é um professor meu que a gente faz trabalho com muita gente, e que é uma música assim, que nasceu no Canadá e é muito envolvida com a questão da tradição literária, vamos dizer assim, o fandongo, a sujeira do governo, né? Então a gente montou esse grupo com a finalidade de tocar esse repertório de música tradicional do litoral paranaense. São duas coisas diferentes, como eu também, de mais tradição, universitária, ele é uma forma de pesquisa música. E uma usa a outra, né? Eu acho que elas são paralelas, às vezes a gente pensa que as coisas não são paralelas.
E a prova disso é que muitas pessoas que ouvem o secreto da universidade também gostam de música de rua, também gostam de viola, e acho que foi entendimento, na verdade. Então, obrigado pela sua atenção. Muito obrigado.